Olá pessoal, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar sobre o empate do Grêmio em 1-1 contra o Vitória, lá em Salvador. Primeiramente, gostaria de explicar que hoje estou gravando em um ambiente diferente, pois tem um prédio em obras aqui do lado do meu quarto. Então hoje passei para o quarto da frente, que também é um ambiente muito gremista. Aqui atrás de mim estão os quadros com os títulos de expressão do Grêmio. Também muito legal. Bom, gente, vamos ao jogo. Vocês conhecem aquele ditado figurinha repetida não completa álbum? O mesmo enredo contra o Godoy Cruz vimos contra o Vitória. O mesmo. O Grêmio está começando a dar sinais que tem um padrão tático. Deu para ver isso contra o Godoy Cruz e agora contra o Vitória. Nos dois jogos saiu na frente. E nos dois jogos não conseguiu segurar o resultado por falhas individuais dos jogadores. A gente viu praticamente um replay do primeiro jogo. Agora as considerações sobre o jogo. Primeiro, sobre o resultado. Antes do jogo, talvez muitos gremistas fechassem com empate. Pela situação que nós estamos, pelo Mano está começando um trabalho. Até tinha alguns que estavam exigindo a vitória, pois o Vitória até aqui, nesses 7 jogos, está com uma pontuação próxima do Grêmio. Eles também não estão tão bem. Então, por isso, alguns gremistas fechavam com empate, mas tinha outros que queriam a vitória. Só que, historicamente, o Grêmio sempre teve dificuldade lá no Barradão. Até mesmo com aquele super time dos anos 90. Então, tudo tem que ser colocado nesse contexto. O Vitória será um adversário difícil lá, mas aproveitar também o momento que esse ano eles não estão tão bem. Então, todas essas questões têm que ser levadas dentro desse contexto. Uns achando bom o empate, outros exigindo a vitória. Mas o que eu tenho para dizer é que antes do jogo, o empate ser um bom resultado. Mas quando tu vira o primeiro tempo ganhando, o Grêmio tinha obrigação de segurar o resultado no segundo tempo. Tinha obrigação. E como eu disse, só não segurou o resultado por falha individual de um jogador. É isso que a gente lamenta. Tivemos boas chances de sair com a vitória. E falhas individuais nos tiraram 2 pontos. Isso frustra. Isso é bem frustrante. Como eu disse, antes do jogo era um contexto, durante o jogo virou outro. Foi quase um replay da sensação do primeiro jogo. Outro empate amargo. Pelas circunstâncias, a gente sair na frente, não aproveitar e uma falha individual nos tirar 2 pontos. Foi igual ao primeiro jogo do Mano, gente. A sensação é a mesma. Então esse é o meu veredito sobre o empate. Foi um empate amargo. Respeito os gremistas que gostaram. Antes talvez eu até assinasse com esse empate, mas depois as circunstâncias do jogo nos frustrou um pouco, pois a vitória esteve muito ao alcance e o Grêmio não conseguiu segurar. Mesma sensação que eu tive no primeiro jogo do Mano, estou tendo novamente. Bom, essa foi a minha consideração em relação ao resultado. Agora vamos falar do jogo. Gente, eu já estou conseguindo notar que o Grêmio está executando tudo que treina. Algumas jogadas serem resultados do treinamento do Mano Menezes. E isso é ótimo. Dá para ver que o Grêmio agora sim treina as jogadas. O lance que originou o escanteio que saiu o gol do Grêmio foi uma troca de passes entre o Marlon e o Cristaldo. Foi um lance que um abriu, o outro rolou, o outro devolveu e o outro chutou em direção ao gol. Essa troca de passes entre eles dá para ver que foi claramente treinada. Porque se ele chuta direto é um lance. Mas quando ele abriu para o Marlon, a marcação veio para frente. Aí quando os jogadores adversários deram o bote, o Marlon devolveu e o Cristaldo chutou para a área. Não lembro agora se foi o Cristaldo que devolveu, o Marlon que chutou, ou se foi o Marlon que devolveu e o Cristaldo que chutou. Mas foi entre os dois da tabela. E eu falei, ó, isso aí é treinado. Várias vezes a saída de bola do Grêmio, não sei se vocês notaram, mas teve troca de passes entre o Edenilson e o Serrote. Quando o Grêmio estava pressionado, o Edenilson abriu para o Serrote voltou para o Edenilson saiu tabelando com ele. Ou seja, diferente daquele pardal boliviano, que com certeza ia recuar a bola para o Wagner Leonardo, dar um balão lá para frente, o Grêmio saiu tocando com qualidade. Isso é treinado, gente. Isso é treinado. Essa saída de bola entre o Edenilson e o Serrote trocando passes é treinado. Eu estou vendo claramente o resultado dos treinamentos do Mano Menezes. Coisa que eu não via com aquele pardal boliviano. Com ele era só balão, ligação direta, bumba meu boi. São essas jogadas que tu consegue perceber que agora tem treinamento no Grêmio.
Muita gente se falou, o Renato não dava treinos. Por isso a gente não via jogadas trabalhadas nos jogos do Grêmio. E falaram, agora com o Quinteiros nós vamos ver. Agora ele está treinando. Também não vi, gente. Só vi balão e bola rifada. Zagueiros de armador, não via jogada trabalhada nenhuma. Agora estou vendo. Agora estou vendo. Com o Mano Menezes estou vendo. Seja no ataque ou seja na defesa. E esses dois lances que citei exemplificam muito isso. Se eu não estava vendo com o Renato, eu também não estava vendo nada com o Quinteiros. Agora estou. Agora com o Mano Menezes estou. Mas não estou dizendo que o Mano está fazendo o Grêmio jogar um futebol vistoso. Muito pelo contrário, é começo de trabalho, ele está tendo muita dificuldade. O que eu estou dizendo agora é que a gente está conseguindo ver os resultados dos treinamentos. Com um tempo maior de treinamento, aí sim nós vamos poder ver o Grêmio jogar melhor. Com tão poucos treinamentos, eu também não acredito que o Grêmio vá sair jogando um futebol bonito, vistoso. Esses processos são gradativos. E espero que com o Mano a torcida tenha a mesma paciência que teve com o Quinteiros. Deram mais de 100 dias para o Pardal boliviano. E mesmo quando ele foi demitido, ele ainda tinha apoio. Então não sejam 2 pesos, 2 medidas. E já deu perfeitamente para ver as jogadas treinadas. Agora irei falar sobre alguns jogadores. Gente, eu vou ser bem breve. Eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, porque já falei nos outros vídeos, mas vou repetir porque aconteceu de novo. Eu vejo vários torcedores colocarem Pavon, Gemerson no mesmo balaio do Edenilson. Isso não existe, gente. É o segundo jogo que o Edenilson sai e o Grêmio toma o gol. Não é coincidência. O Edenilson saiu nos 2 jogos, o Grêmio tomou o gol. O Edenilson cumpre muito bem a função tática, seja para marcar, seja para atacar. E não se omite do jogo em nenhum momento. Está em todas as partes do meio-campo. Não é coincidência isso. O Edenilson saiu nos 2 jogos, no que ele saiu, o Grêmio sofreu o gol. O Grêmio perde muito no meio sem ele. A torcida tem uma dificuldade tremenda de ver a importância tática desse cara. Se o Grêmio está dependente de um jogador de 30 e poucos anos, que está quase se encaminhando para o fim de carreira, a culpa é da direção, que não conseguiu contratar alguém melhor. A culpa não é do Edenilson, porque a parte dele ele faz em campo. Se não tem quem faça melhor, a culpa é da direção, não do Edenilson. A contribuição dele ele dá, e muita. Bom, foi o último vídeo que eu bati nessa tecla. Nos próximos eu não vou falar isso de novo. Mesmo que o Edenilson saia e o Grêmio sofra o gol, eu não vou voltar a falar de novo isso. Pois já deixei bem avisado. Entendam quem quer entender. Mas só cuidem. Quando o Edenilson sai, como o Grêmio perde meio campo. Só isso que eu falo para vocês. Só cuidem. Gravem o tape do jogo, assistam o VT, vejam a movimentação do Edenilson. Bom, agora vamos ao meu top 3 de melhores jogadores em campo. Em primeiro lugar, eu voto no Igor Serrote. Foi muito bem na partida, muita vontade. Fez o corredor da lateral indo e voltando toda hora. Fez vários desarmes. Fez muito bem a marcação individual. Em lance de velocidade, só vi ele ser batido uma vez e mesmo assim se recuperou. Deu um carrinho que a bola foi para escanteio. Foi um bote tão certeiro que se ele errasse aquele bote, o juiz ia dar pênalti. Ele perdeu na velocidade. E quando o carinha do Vitória estava na área do Grêmio, ele deu o carrinho e mandou ela para escanteio. Foi muito bem na recuperação. Ele só não vai ganhar um 10 porque a falta que originou o gol do Vitória foi ele que fez. Mas ele foi nota 9. Não vou condenar apenas uma falta porque ele é um guri, ele está começando. Mas se nós tivesse pelo menos mais uns 3 ou 4 serrotes, a gente teria ganho do Vitória. Todos tinham que estar com aquela vontade. É outro que também não se omitiu. Eu gosto quando um jogador não se omite. O que eu tenho pavor é de jogador omisso. E se tem uma coisa que o Serrote não é ser omisso. Muito voluntarioso. Ele já tinha sido melhor nos desarmes no Sub-20 pela seleção brasileira. Então ele tem essas credenciais no desarme. Ele vai cometer alguns erros? Vai. É um guri, está começando. Tem muito o que aprender ainda. Mas ele é bom jogador e provou isso. Não vou condenar ele por uma falta, mesmo que tenha resultado no gol adversário. Porque, convenhamos, a gente deu aquele gol para Vitória. Total na conta do Volpi. Já elogiei várias vezes o Volpi aqui, mas ele decaiu bruscamente nos últimos jogos. Decaiu bruscamente. Ou ele melhora, ou nós vamos ter que buscar outro goleiro.
Eu ponho o gol muito mais na culpa do Volpi do que do Serrote. Aliás, eu só ponho na culpa do Volpi. Fazer uma falta na frente da área, vários jogadores já fizeram. Não fica marcada quando não resulta em gol, né? Mas até os melhores do time fazem. Então é isso. Para mim, o Serrote ficou em primeiro lugar com o melhor em campo. E pela eleição do Campeonato Brasileiro, parece que ele também ganhou da melhor jogador da partida. Então assino também. O segundo melhor em campo, como não foi uma partida de alguém se destacar tanto, porque como eu disse, na minha opinião, só se destacou muito acima dos outros o Serrote. O resto fez uma partida meio feijão com arroz. Então, os outros melhor em campo fica sendo quem foi decisivo em lances cruciais da partida. No caso, o gol do Grêmio. E para segundo melhor em campo, eu voto no Wagner Leonardo, porque ele deu uma assistência no pé do Gemerson. Foi assim, ó, faz e me abraça. Uma cabeçada consciente, tanto que ele se esquiva para trás. Reparem que não foi uma cabeçada que ele deu reto pro gol para fazer o gol. Não, ele vai para trás para a bola cair ali no bolo e caiu no pé do Gemerson. No geral, também achei uma partida segura em si do Wagner Leonardo, não vi nenhum erro dele. Como eu disse, o gol foi uma falta que o Serrote fez e uma entregada do Volpi. Ou seja, não tem nada a ver com o Wagner Leonardo, fez uma partida bem segura, na minha opinião. Voto no Wagner Leonardo para segundo melhor em campo. E o terceiro melhor em campo foi o que fez o gol, o Gemerson. Não gosto dele, até quero ele fora do Grêmio, mas acertou. Participou de um lance fundamental e não chegou a comprometer em outros. Não comprometeu, porque como eu disse, o gol foi uma falta do Serrote e uma falha absurda do Volpi. Então o Gemerson também não teve culpa. O meu terceiro melhor em campo, por ter feito o gol, é o Gemerson. Quer queira, quer não queira, foi importante para esse empate. E vamos fazer uma menção honrosa aqui, gente. Gostei do Cristaldo. Aquele cruzamento na cabeça do Wagner Leonardo, eu não acredito o Monsalve conseguindo cruzar daquele jeito. O Monsalve não é esse cara das pifadas, das assistências, ele é mais do arremate. E arremate o Cristaldo também tem. Eu já disse que entre Cristaldo e Monsalve, o meu meia é o Cristaldo. Os números deles são excelentes. Acho que num jogo coletivo, num jogo tático, ele é muito mais importante que o Monsalve. Gosto do Monsalve, acho um jogador promissor, que vai para frente, mas tem muito que aprender ainda. Para a função de meia, propriamente dito, prefiro o Cristaldo. Foi outro que, assim como o Edenilson, assim que saiu, a gente sofreu o gol. Alguns torcedores dizem, não, tá louco, com o Cristaldo e Edenilson vai ser o meio-campo mais sonolento do Brasil. Estavam segurando o resultado e dando conta do recado. Estavam os dois muito bem taticamente e ajudando o time em todos os setores do campo. Então a menção honrosa aqui vai para o Cristaldo. Eu não vejo a hora de, com mais treinos, o Grêmio cada vez ficar mais organizado e o Cristaldo ser fundamental nesse meio campo. Anotem o que eu digo. E para encerrar o vídeo, eu quero destacar aqui uma frase que o Mano Menezes falou na coletiva, concordo muito com ela. Ele disse o seguinte, ninguém queria estar nessa posição da tabela, mas o campeonato iniciou assim. Em outras palavras, para um bom entendedor, ele disse, eu não tenho culpa do Grêmio ter iniciado o campeonato ali. Estou pegando o Grêmio agora. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Pelo Campeonato Brasileiro, o Mano tem um jogo e um empate fora. Vamos ter calma. É o primeiro jogo do Mano no Campeonato Brasileiro. O primeiro. Se ele tá com alguma pressão, que tem pressão de clube grande, óbvio, é porque o Pardal argentino deixou o Grêmio nessa situação. Porém, isso não quer dizer que eu não vou cobrar ele. Lógico que eu vou. Porque aceitou a missão. Como eu disse, não estava preparado, era só não aceitar. Já que ele veio para o Grêmio, a gente vai querer resultado. O que eu quero dizer é que neste momento alguém culpar o Mano por essa posição, ele fez um jogo fora de casa e trouxe um ponto. É um absurdo. Tiveram mais de 100 dias de paciência com o Pardal boliviano e agora querem criticar o Mano. Eu tinha certeza que o Mano ia frisar isso na coletiva. E ele falou de forma leve até, de forma bem ponderada. Porque não é legal tu sair falando do trabalho do antecessor. Mas se o antecessor fez porcaria, o Mano disse, ó, não é culpa minha. Eu vou iniciar o trabalho a partir de agora. E não só o Mano. O Felipão também será cobrado. Mesmo o caso do Mano. Se não aguentava a pressão, não tinha que aceitar. Os dois vão ser cobrados, porque agora eles têm uma missão de recuperar o Grêmio. E eu confio muito nos dois. Eu confio bastante nessa dupla. Tenho certeza que eles aceitaram a missão porque eles têm capacidade. Eles aceitaram porque eles têm total convicção que podem tirar o Grêmio dessa situação. E eu acredito muito nisso. Resumindo, o vídeo é isso, gente.
Já consigo ver jogadas trabalhadas. O que infelizmente nos prejudicou foram erros individuais, e aí já é um pouco culpa do elenco. Porque reparem que os jogadores que falharam são jogadores contestados pela torcida. O Volpe mais agora, mas já chegou a ser bem contestado no começo. O Gemerson, não preciso falar nada, totalmente contestado. E também o João Pedro. Sim, estou colocando o João Pedro no erro individual, já não era com o Mano, mas era com o James Freitas no Grenal, o pênalti que ele cometeu. Pode ter certeza que a qualificação do elenco vem, por exemplo, com o Serrote pegar a titularidade, a direção contratar um bom zagueiro para o lugar do Gemerson, a direção ir atrás de um goleiro que sempre teve uma regularidade muito boa, o que não foi o caso do Volpe. Então é isso, gente. Parte tática eu tô vendo. Mas infelizmente também tô vendo erros individuais de jogadores que eu sabia que uma hora ou outra iam falhar. Repito, elogiei muito o Volpe nos vídeos anteriores, até porque ele fez o merecer, principalmente na partida contra o Atlético Mineiro, mas quando ele veio não foi aquele goleiro que me agradou. A gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha em alguns jogadores. E os que falharam ultimamente são os que o torcedor tem essa pulga atrás da orelha. Não são unanimidade. Essa foi a minha consideração sobre o jogo Grêmio e Vitória. Dá para ver a evolução tática. Os jogadores que comprometem são aqueles que a gente sabia que tinha boas chances de comprometer, e por isso não conseguimos segurar o resultado nos 2 jogos. Mas é começo do trabalho. Agora é Mano e Felipão. Vamos sair dessa gradativamente, mas vamos sair. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de Futebol Simples. Obrigado.